Então, estamos gravando. Então, vamos lá. Então, a gente vai começar a falar do primeiro capítulo. Né? A gente está no quinto capítulo, primeira lei. A gente está aqui no quinto capítulo, mas agora que ele vai começar a falar sobre as leis. Então, a primeira lei é o todemente, universo mental. Aí eu queria que vocês falassem, sem poder abrir o microfone e falar, qual a ideia de Deus que cada um de vocês tem? O que vocês têm em mente sobre a figura de Deus, em todo? Quem começa? Pode falar, Cá. Pode falar, Dinho. Eita. Jogou Olha, pra... é bem difícil, né, definir o que é Deus, né, na minha condição humana. Mas o que eu estou percebendo é que Deus é tudo aquilo que é um conjunto de elementos que manifesta a consciência para que a gente enxergue a realidade, sei lá. Tipo, é o que impulsiona a gente para a evolução, desde que a gente permita, é o que é o que, sei lá, se manifesta assim na nossa consciência para que a gente enxergue a própria consciência e vai acumulando as experiências para experienciar todas as coisas que a consciência, que a vivência traz, enfim, eu não sei, é muito complexo de definir Deus, mas é a própria consciência, né? Quando a gente se harmoniza, a consciência harmonizada, universalmente falando, eu acho que isso que é Deus. Fazer parte disso, enxergar o outro como enxergar a você, que todos nós somos um, acho que isso é Deus. Deus, ou a consciência criadora do universo, sei lá. Não sei nem como definir em nome. Tá. Posso Quer aproveitar? aproveitar, Cá? Pode ser. Pode. Bom, pensando assim de bate-pronto, acho que para mim ele representa o todo e o nada ao mesmo tempo, apesar de ser meio controverso. Ele, para mim, eu vejo ele como se fosse uma consciência tão superior que ela seria incognoscível de conseguir descrevê-la, e uma vez que a gente descreve, acaba limitando essa consciência tão suprema, e fica incabível descrever quem é Deus, o Criador, né? Acho que seria o Criador, eu diria, que talvez chegue mais próximo para a questão de definição para mim, né? Tá. Alguém mais? Felipe, Juliana? Pode falar, Felipe. Boa noite. Então, para mim, é como a Kaori falou, né? É incognoscível, né? Após a leitura do livro, né? Para mim ficou um pouco mais complexo do que, tipo, um Deus que a gente deve seguir, assim, né? Um Deus castigador, sabe? Como eu pensava antes, né? Incognoscível, né? Para nossa mente finita, é difícil explicar o infinito, né? Não tem como saber, né, da onde, vamos dizer assim, como começou, como ele criou tudo, sabe? É muito complexo para a gente poder simplesmente dizer que Deus é isso ou Deus não é, né? É como falar no livro, né? Ele é o todo, né? E a gente é uma simples manifestação da mente dele, né? Mais ou menos isso. Tá. Juliana, você quer falar alguma coisa? Não. Eu tô dando comida pro Vitor para ele ficar quieto. Tá. Kaori, Dinho, levantou a mão. Só, sei lá, para tentar explicar melhor assim, tipo, tem o princípio da correspondência, né? A limitação da nossa consciência aqui na Terra
não nos permite a gente entender certos assuntos, sabe? Tipo, porque, pelo menos na minha concepção, no meu modelo mental, eu preciso muito experienciar algo para entender, sabe? E aí, tipo, o princípio da correspondência que fala, né, o que está em cima está embaixo, né? O que a gente pode talvez usar a partir deste conhecimento é enxergar Deus nas nossas limitações aqui neste plano, né? E aí eu vejo muito Deus nisso, na harmonização dos ciclos, né? Aí já é o princípio do ritmo, os ciclos da natureza, né? Os ciclos da lua, os ciclos das marés, os ciclos das frutas, das plantas. E eu consigo ver Deus nisso, porque esses ciclos, que inclusive reverbera dentro de nós também, a gente tem os nossos ciclos, né? Eu mesmo, né? Uma semana eu estou mais fluido, mais tranquilo, outra semana é mais desafiador, e eu estou começando a perceber isso, então eu estou começando a perceber a importância de se harmonizar com esse ritmo natural, né? Que a natureza ela tem por si só. Então, eu acredito que, como o que está em cima está embaixo, o caminho para que a gente entenda Deus, se harmonizar, né, com o ritmo, se harmonizar com o que a gente tem aqui na nossa limitação. Aí, a partir disso, eu não sei, eu tenho que caminhar para isso. Aí, eu acho que a gente vai ter mais condições de enxergar aquilo que está em cima, né? Eu acho que é mais por aí. Tá, legal. Legal, bacana. O que no livro fala, não sei se alguém assistiu também os vídeos da professora Lúcia Helena, que faz comentários sobre o livro Caibalion, tem algumas coisas que ela fala bastante que são bem interessantes, né? Como uma filósofa, né? Então, ela fala assim, tudo, tudo, absolutamente tudo está dentro do todo. Então, Deus está em tudo, certo? E ela dá um exemplo, né? Não é porque tudo, o todo está em tudo e que tudo, cada parte desse tudo, ou seja, frações, vai ter o todo em sua completude. Então, olhando dessa forma, se saiu, então se saiu de Deus, então já existem dois deuses. Então, a ideia dentro do hermetismo, de que é dito muito na igreja judaica, cristã, no evangélico, onde tem o diabo e tem Deus. Se tem essa polaridade, já não tem, Deus não é o onipotente, ele já se dividiu, certo? Então, se a gente for olhar dessa forma, os deuses da Grécia, os deuses do Egito, os orixás, eles são frações de Deus para que a gente consiga entender um pouquinho, uma fração do que seria Deus. Então, o que Rubens Saraceni trouxe para a gente foi 7 tronos, fora os guardiões, né, 7 tronos da direita, onde ele dividiu esses 7 em sentidos da vida. Então, se a gente for olhar que no trono da fé eu tenho Oxalá e Logunã, que fazem parte do trono da fé de Deus. Porém, Deus está ali na fé, Deus está em Oxalá, Deus está em Logunã, porém, Oxalá e Logunã não é a completude de Deus, porque ele é muito mais do que aquilo. Consegue compreender essa analogia? Assim como no trono do amor, eu tenho a fração do amor de Deus, onde Oxum e Oxumaré representa o amor divino.
trono, porém, cada trono não tem a completude de Deus. Pode falar, Cá. Então, poderia dizer que dentro da Umbanda, Deus seria Olorum, Ozambi. Sim, sim. Nessa linguagem de iorubana, Uhum. Deus é Zambi. Deus é Olorum. Então, por isso que a gente, na gira, o fundamento é sempre cantar primeiro para Olorum. E depois Oxalá. É que é dito dentro da Umbanda que quem é o patrono da Umbanda seria Oxalá. Mas eu acredito que seja por conta da fé. Por ele ser o trono da fé e Umbanda ser uma religião, então ele seria o patrono porque ele sustenta a religião de Umbanda. Tá? Então é para a gente entender. Nós não somos... nós não acreditamos em vários deuses. Nós acreditamos em Deus. E para entender a Deus, nós temos os orixás, onde cada orixá representa parte de Deus. Ok? Então, quanto mais, é aquilo que eu sempre falo para vocês, quanto mais vocês entenderem, aprofundarem cada orixá, vocês vão estar entendendo partes de Deus. Pode falar, Cá. Então, fazendo esse link, né, com esse livro que a gente está lendo sobre as leis herméticas, e fazendo o link com a Umbanda, o Yorubá, Zambi ou Olorum, ele seria uma energia feminina ou masculina? Então, porque se a gente for pensar em energia feminina ou masculina, a gente já polarizou. E Deus não é polarizado. Tudo. Então, ele não se enquadraria especificamente numa polaridade. Ixi, travou. Aqui. Ele não se enquadraria especificamente numa polaridade, você disse, né? Isso. É que a gente fala bastante, né? Teve um período em que Deus foi uma figura masculina, e agora nós querendo voltar a ele como falando que Deus é mulher. Então a gente fala de Deus e deusa. Mas se a gente for dividir, ele não é o todo, ele não é onipotente. Essas duas polaridades também está em Deus. Porém, não é ele todo, porque ele é muito mais do que isso. Uhum. Então, dentro das leis, para a gente entender como funciona a nossa condição aqui, tem as leis herméticas, onde ele divide por polaridade, por ritmo, essa questão do mental. Então, aqui no primeiro, ele fala que tudo isso que a gente vive aqui não existe. Essa manifestação, ela não existe. Por quê? Estaríamos dentro da mente de Deus. É complexo porque você vai olhar assim, tá, se eu não existo, se nada disso existe, então, o que é isso? Então, ali, a professora Lúcia começa a dissecar um pouquinho disso, onde ela fala, onde nós estamos dentro da mente de Deus. E se a gente for pensar em tudo aquilo que a gente já conversou sobre o estado mental, se a gente for olhar todas as práticas que já existem, por exemplo, a meditação Vipassana. A meditação Vipassana é um retiro onde você vai para um lugar e fica em absoluta meditação. Ou seja, você senta num salão com um monte de gente, com perna cruzada, sem nada de encosto, onde você precisa manter a sua coluna ereta. Claro, eles vão dando a aula, né, de como realizar essa meditação. E é lógico, o seu corpo, quando você chega lá numa primeira vez, seu corpo não está acostumado com isso. Tem pessoas jovens, mais adolescentes, mais jovens, mais adultos, e tem pessoas mais velhas, onde tem todos aqueles problemas. Se a gente ficar muito tempo sentado de joelho, sem encostar as costas, vai doer. Então, nessa meditação Vipassana, ele diz que o seu corpo está querendo dizer algo para você.
E que tudo, quando você foca o mental na dor, aquela dor se intensifica. Então, como no desenvolvimento passado, naquele ritmo cansativo, pulando, gritando, o corpo começa a ficar pesado, começa a vir a dor. E quando você foca na dor, você realmente não consegue, porque a sua mente entra no estado e começa a produzir hormônios onde aquilo fica praticamente insuportável. Lembra da aula que eu comentei? Da história de que tinha aqueles condenados sob pena de morte, onde foram escolhidos alguns, onde falaram, né, para eles, olha, vamos colocar você sobre essa experiência, se você sair ileso, você está solto. Se não, você já está sob pena de morte mesmo, então você morre. Então, o que eles fizeram? Acho que não sei se o Felipe estava nessa aula ou se vocês já ouviram essa história. Colocaram lá o preso, que estava já como pena de morte, porque ele ia morrer mesmo. Então, alguns se prontificaram a fazer essa experiência. Colocaram a pessoa na maca e falaram, olha, a gente vai cortar o seu pulso e vamos tirar todo o seu sangue. O seu sangue vai ficar gotejando nesse frasco até você morrer. Se você suportar e viver, você está livre. Se não, você já ia morrer mesmo. Aí algumas pessoas aceitaram. Só que a maioria, se não todas, o que eles faziam? Eles faziam um corte superficial no pulso e começava a gotejar. Então a pessoa sentia o ardor da pele e começava a gotejar. Eles molhavam, né, para ele sentir aquele friozinho do sangue e começava a gotejar. E com o marca-passo lá. Pip, 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 pip. Aí chega uma hora que eles fecham a torneirinha no soro, o soro para de pingar, parou de fazer o barulho, desliga o controlador do batimento cardíaco, onde ele fica pi. Ou seja, o cara pensou, morri, parou de gotejar, acabou meu sangue, meu coração parou de bater, então eu morri. Aí o que acontece? O cara morre porque ele foi sugestionado na mente que aquilo ia acontecer. O corpo dele estava funcionando normalmente, tinha sangue, tinha batimento cardíaco, estava tudo normal, tinha pressão. Só que na mente dele, ele foi sugestionado de que ele ia morrer porque haviam cortado as artérias dele. Então, se a gente for olhar para essa parte, que tudo é controlado pelo mental, podemos começar a entender que realmente estamos dentro da mente de Deus. Então, se eu me deixar levar por tudo aquilo que é programado dentro dessa, vamos dizer, dessa experiência Terra, eu posso ser bem-sucedido nessa experiência ou não. Pode falar, Cá. Eu acho que também, fazendo uma reflexão, né, trazendo para o nosso dia a dia mais recente, acho que eu diria que foi a pandemia também, né? A pandemia foi um cenário catastrófico a nível mundial que foi testado à risca o mental das pessoas. Ou você surtava, ou você tomava uma ação saindo da sua zona de conforto para se reequilibrar mentalmente, né? Tanto é que teve muitas pessoas, que nem a minha dentista falou que nessa época, né, ela teve muitos pacientes que foram parar na maca dela, né, da dentista, porque ficaram com bruxismo, quebraram os dentes de tanto nervoso, tanta ansiedade, tanto medo, a energia do medo, mas também teve muitas pessoas que pegaram esse momento, né, da pandemia do Covid-19 para se reconectar com a espiritualidade, fazendo meditação, fazendo oração, né, fazendo várias outras técnicas, né, de terapia alternativa, eu diria até, né? Uhum. Exatamente. Essa pandemia ficou muito nítido isso, como as pessoas estão vulneráveis mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Então, quando tudo isso vem à tona, ninguém consegue dar conta disso, porque é abalado tudo, é abalado o lado profissional, é abalado o lado familiar,
é abalado tudo. Não tem nem como você ir para uma igreja fazer uma oração. E quando a pessoa está programada de que ela precisa ir ela não pode ir, mas nem a Deus encontrar. Então, isso começa a dar um pânico, né, na mente das pessoas. Pode falar, Felipe. Então, dessa experiência que você comentou, né? Quando eu vi esse vídeo, né, da doutora explicando, para mim foi um choque muito grande, né? Mas ajuda a gente a entender muitas coisas, né? Que tudo a gente cria primeiro, né? Cria na mente, né? Para depois no físico, né? Por isso é importante, né? A gente ver o que a gente está alimentando, né? Nos nossos pensamentos e no nosso dia a dia, né? Exatamente. Exatamente. Se a gente for, vamos dar um exemplo, a vida dos atores, artistas, né, de TV, de filmes, a gente tem histórias, relatos, onde o artista entrou tanto no personagem, que ele começou a se confundir com o personagem, para ver o quanto isso afeta o mental da pessoa. Então ele acredita tanto, acreditar, é mental. Então ele decora toda a fala, ele faz todo um cenário, ele vai representar um personagem. E de repente isso é tão intenso, onde a pessoa, o artista ali, começa a acreditar de que aquele personagem é ele. Então ele já não sabe mais quem é ele e quem é o personagem. Então tem vários relatos de artistas que entraram em depressão, que endoidaram, que precisaram fazer um tratamento depois de um período muito longo, onde a pessoa entra em choque com aquilo, né? Então, se a gente for fazer uma coisa simples, vamos pensar no momento mais triste que a gente teve na nossa vida. Se a gente fechar os olhos, imaginar o local, imaginar tudo aquilo que aconteceu, você passa a sentir cheiro, a temperatura do dia, a emoção do dia, você começa a entristecer. Então, se você começa a ficar nesse ritmo onde você não tem controle dos seus pensamentos, do seu mental, para você afundar é muito fácil. Então, é entender em que você tem o controle mental. A meditação nada mais é que você olhar para isso e perceber quais são os pensamentos, quais são os tipos de pensamento que você está tendo. Você estar consciente daquele pensamento que você está tendo. E a meditação não é você não pensar em nada, mas é você conseguir se observar ao ponto de que você se observando, você passa a ter controle sobre os seus pensamentos. Então, se você começa a perceber, começa a ver pensamentos negativos, pensamentos de tristeza, pensamentos de sofrimento, onde aquilo não vai te levar a nada, você pode escolher não ficar naquele pensamento. E você mesmo fala, tá bom, ok, lembrei disso, faço. Vamos para o próximo pensamento. Vamos para o próximo. E assim vai. Deixa eu só ler o que a Tiene colocou aqui. Ela falou que a série 1899 fala sobre essa questão mental, né? É tão real que até quem está assistindo começa a confundir o personagem com o ator também. Exatamente. O ator que é bom é aquele que faz a gente confundir ele com o personagem, né? Tem ator que só faz personagem ruim. A gente olha ali e fala, nossa, esse cara, que raiva que eu tenho desse cara. Não é porque a gente confunde mesmo ele com o personagem, né? Pode falar, cá. É igual a carta da Avenida Brasil, isso mesmo. Então, uma coisa que eu percebi, comecei a perceber também, né? Assim como tem os ciclos naturais, né? Da manifestação da natureza, do universo, a gente criou o nosso próprio ciclo humano aqui através da mídia, né?
A mídia, ela conduz uma perspectiva de mundo. Eu posso falar do Brasil aqui somente, né? Onde, através de sites de internet, sites não, jornais impressos, mídias sociais, na própria televisão, 90 e tantos, quase 100%, é só coisas ruins, né? Como se o mundo só tivesse coisas ruins. Sendo que Exato. nós sabemos que não existe só coisas ruins, muito pelo contrário. O mundo é cheio de coisas belas e boas para se aproveitar, para se aprender. Só que essa condição mental é tão manipulada e eles sabem muito bem disso, que eles têm que manter as pessoas desse jeito, né? Achando que o mundo é isso tudo de ruim, justamente para que elas fiquem condicionadas a continuar consumindo a mídia que eles produzem para aprisionar essas pessoas, porque a partir do momento que eles invertem essa chave para algo bom, mostrando que o mundo é bom, isso para as pessoas, elas vão deixar de consumir a mídia e viver o mundo, né? Exato. Então, eles sabem tanto disso que eles manipulam o mental das pessoas através da mídia. Então, a gente tem que ter cada vez mais filtro do que a gente alimenta o nosso psiquismo, né? Uhum. É isso mesmo. Na aula que a gente estava conversando sobre a escala de Hawking, onde tem lá, onde vibra o medo. Pessoas com medo é muito mais fácil, são muito mais manipuláveis. Então, quem está no poder, quanto mais as pessoas temer ficar sem dinheiro, temer ficar sem emprego, temer ficar sem comida, mais manipuláveis elas são. Então, lógico que na mídia, televisão aberta, até mesmo na televisão fechada, o que dá mais ibope? Desgraça, tragédia, né? Então, bateu um carro ali na esquina, todo mundo sai para fora para saber o que aconteceu, para ficar olhando, curiando, né? Quando Big Brother, né? Quem olha a mídia que existe em cima de Big Brother, para ficar vendo o que neguinho tá fazendo dentro de uma casa, perder tempo da sua vida curiando o que meia dúzia do povo ali está fazendo, ver discussão, tá tomando partido, são coisas que acabam sendo perda de tempo. É quem está aqui e não tem mais o que fazer, vai assistir Big Brother. Estimulando cada vez mais a olhar para o outro e não para si, né? Exatamente. É isso, abre o portal mesmo, para os negativos. Então, aí é o que acontece, a gente entrou nessa questão. O mental, né? Então, se eu entro nessa vibração, começa a vibrar o medo, a gente não tem televisão aqui em casa, só tem a internet. Então, eu escolho o que eu vou assistir. Não fico lá olhando o noticiário. Mas naquele período que eu fiquei no hospital, ou no período que a gente está numa sala de espera, gente, é absurdo que o pessoal vai, você não nem está olhando para a televisão, mas a pessoa vai lá da recepção e liga a televisão para ficar aquele barulho. E é só notícia ruim. É incrível, né? Então, quando a gente começa a vibrar nesse medo, eu fico numa sintonia muito baixa, que é aquilo que a tia me falou. Eu começo a abrir portal para os negativos, porque é como se eu fosse uma lâmpada. Cada nível de vibração, sintonia que eu estou, é uma luzinha diferente que eu acendo. Se eu estou aqui embaixo, começa a me atacar. Por isso que sempre começa a atrelar, quanto mais a gente fica negativo, mais obsessores a gente tende a nos acompanhar, porque a vibração é a mesma. Então eu começo às vezes eu me torno, de tão negativo que eu fico, eu me torno o obsessor do obsessor. Ele não consegue mais se descolar de mim, porque eu estou numa faixa vibratória tão densa que ele não consegue se livrar de mim. Porque ele também vibra daquilo. Aí começa a criar uma massa energética que vai se condensando cada vez mais. Que é? Vai que levar.
A tia me colocou aqui no chat, e lá no Instagram, o obsessor, aquele meme, não sei se vocês viram lá, que o obsessor, a menina tá lá jogada na cama, toda depressiva, ai, não quero trabalhar, não quero viver, não quero não sei o quê. Aí o obsessor lá puxando ela, vai, filha, larga a mão de ser mole, deixa eu fazer o meu papel, levanta, não é você que tem que fazer isso, sou eu. Então é um meme que e acontece, né? Acontece. Então, pelas experiências que a gente acaba tendo nessa caminhada, a gente começa a perceber que as pessoas começam a ser o obsessor do obsessor. E nós temos o poder, que é aquela questão que eu falo para vocês, da defesa psíquica. Se tudo é mental, se nós estamos na mente de Deus, o que eu determinar dentro da minha mente é aquilo que vai acontecer, porque eu começo a elevar. Então, pensar positivo. Não só pensar, eu não vou ficar pensando, vai cair um saco de dinheiro com 1 bilhão na minha porta. Vai cair um saco de... Não é esse tipo de pensamento positivo. É eu manter meu pensamento, meu mental elevado, confiando de que tudo vai dar certo, mas agindo. Então, eu também preciso agir indo trabalhar, fazendo as coisas que tem que fazer. A gente sabe que quanto mais coisas acumuladas, menos a energia circula. Então, se eu não tenho tempo, quando eu tiver um tempinho, eu vou começar a guardar as roupas, tirar o entulho, para que a energia comece a funcionar. Então, o que acontece? Se eu começo a ficar triste, porque o dinheiro não está entrando, se eu começo a ficar triste, porque meu trabalho não está indo bem, e começo a ficar acomodada, que adianta eu fazer tal coisa? Não vai adiantar nada, não vai aumentar meu rendimento. Aí eu fico parado. Então, quando que começa? A água parada começa a criar a larva, apodrece, a água apodrece. Então, ficou parado, perdeu a ação. Então, quanto mais eu me movimentar e não me preocupar com as questões negativas, com as preocupações, eu libero a minha mente para ter criatividade. Que a gente entra na questão, no mistério de Iemanjá. Então, Iemanjá, ela está no trono da geração, né? Onde está Iemanjá e Omolu. Iemanjá, o fator dela é gerar, é geracionista, é criar. E de Omolu, de Pai Omolu, é paralisar. Então, se eu e olha só, ela é a vida. Então, se eu começo a ir para a vida, ou sendo, trabalho muito bem, estou bem-humorado, oportunidades começam a acontecer. Então, não é porque nesse mental de Deus que nós estamos, as probabilidades, as possibilidades são infinitas. A minha mente acha que eu só posso ganhar dinheiro no meu trabalho. Mas para Deus tudo é possível. É só eu me abrir para aquilo que tem para mim. E nós somos prova de que coisas absurdas podem acontecer. Só para vocês falarem, para vocês perceberem. Ontem eu recebi um WhatsApp, era noite já, de uma pessoa perguntando como que ela poderia fazer para participar do ritual de Exu do Ouro, porque há muito tempo ela vem ouvindo falar e ela está sentindo um chamado. Só que o que eu fui ver? O DDD dela é de 83, ela é de Piauí. Aí eu falei assim, não, mas pelo seu DDD eu vi que você não é de São Paulo. Ela, não, eu sou de Piauí e tal. Eu queria fazer um Pix para vocês. Eu falei, não, mas é uma gira, é gratuito, você não precisa fazer Pix, você não precisa fazer nada. Você só me passa, como você é longe e nós não transmitimos online a gira, o ritual, eu posso pegar o seu nome completo, a sua data de nascimento e eu colocar no ritual, para que você também receba esse axé. Porque pela física quântica, você tem a energia da pessoa, ela autorizou, então ela está recebendo aquela energia. Só que ela falou assim,
Ah, mas eu gostaria de estar contribuindo com alguma coisa, como se eu estivesse levando a oferenda para vocês. Eu falei, tá bom? Então ela fez. Foi R$ 25. R$ 25 para comprar uma garrafa de. É como se ela tivesse trazido mesmo uma garrafa de Marafu, ouro, e está entregando ali. Então, percebem? Existem essas possibilidades. Tem pessoas que podem fazer doações também para você. Ah, eu senti no meu coração de dar esse dinheiro para você, como presente. Por que não? Por que não? De repente, você está muito bem no seu trabalho e você tá com a mente próspera, onde outras oportunidades começam a aparecer. Oportunidade de empreendimento, oportunidade de trabalho, oportunidade de crescer. Então, a mente próspera não é só você ter o dinheiro. A mente próspera é você abrir, tira tudo aquilo que você aprendeu da sua mente, esvazia e deixa o novo entrar. Porque se você fala, é igual o seu maioral recebendo presente. É o que ele sempre fala. Você acredita na magia? Porque ele é a própria magia. Então ele recebe muita coisa. As pessoas começam a dar presentes para ele. E isso ajuda também a casa, porque a gente recebe. O que acontecia antes? Vamos só pensar, analisar essa parte. Antes era o nosso rendimento, do nosso trabalho, onde eu tinha que ir no mercado, comprar marafa, vou na casa do orixá, compra charuto, compra isso. Eu tenho que desembolsar para poder comprar. Então, faltava não, eu tinha que distribuir a renda para o meu particular, para fazer algumas questões do meu trabalho, do trabalho do Luna, e ainda dar conta do religioso. Então, a partir do momento que as pessoas começam a colaborar, doações em dinheiro, doações de marafa, de vela, o que eu gastaria para aquilo, eu posso começar a investir na estrutura. Então, percebe que isso também é prosperidade? Onde aquilo que eu recebo do meu trabalho, eu posso reinvestir, porque eu não estou pensando em comprar roupa nova, colcha bonita para minha cama. Não, eu tô focada na estruturação do nosso espaço. Então, o que nós fizemos na questão do ritual do eixo do ouro? Muitas pessoas colaboraram para comprar o alguidar. Então, o que nós fizemos? Eu comprei um alguidar razoavelmente grande, não tão grande como aquele do Dinho. Aquilo é uma bacia, que está quase uma piscina, não é um alguidar. Então, eu comprei alguns, foi bem mais barato, e eu comecei a pegar aquele valor que tinha entrado para a gente começar a montar o nosso altar. Então, daquele valor que foi entrando, já temos 2 imagens. Então, são coisas que começam a render, a chegar para que a gente consiga estruturar. Não sei se vocês, enquanto eu estava procurando, eu já vou abrir para você falar disso. Não sei se vocês viram lá, eu procurando o ponto de Exu do Ouro, tem um terreiro de um tiozinho lá do Mato Grosso, onde ele incorpora o Exu do Ouro e mostra assim, o terreiro dele é gigante, gigante. O terreiro dele é um castelo literalmente. De fora é um castelo construído. E pela gira que ele gravou ali cantando o ponto de Exu do Ouro, parece que ele tem uma área só para gira de esquerda, onde ele tem, numa parede assim, ele tem vários tronos dourados, provavelmente, cada Exu que vem em terra tem um trono para ele ali. É gigante. Depois eu até mando o vídeo desse ponto para vocês darem uma olhada. É muito bacana. É muito bacana. Então, não estou dizendo assim que, eu quero fazer um castelo. Não, mas a gente tem um projeto. Vários de vocês sabem que esse lugar que a gente está aqui foi uma visão que a vovó me passou, que a minha preta velha me passou. E naquele vídeo
pro pai Damião, ele também fala que o lugar onde eles encontraram também foi passado pela espiritualidade. Então, no meu olhar hoje, então se eu olho para cá, tem muita coisa para fazer. Quem já foi ali para o mato lá para baixo sabe como que é para lá para baixo e como a mata tomou conta. Mas a gente tem um potencial aqui, se a gente começar a fazer, como já começamos, né, a gente já mexeu no salão, já está outra cara, as pessoas que veem as fotos e tinha vindo antes, até falaram, né, nossa, como tá diferente, como tá bonito. E o Caio também está vindo ajudar aqui a gente, ele está mexendo aqui. Então, vocês vão ver que já o entulho aqui do lado do chalé já está acabando, já está tudo sendo nivelado ali para não ficar aquela melequeira e tal. Então, de pouquinho em pouquinho, a gente vai fazendo dentro das possibilidades. O que não pode ficar parado, né? Porque, como diz o ditado, mente vazia, oficina do diabo, né? Pode falar, Dinho. Eu só queria fazer um comentário a respeito dessa questão do mental, né? Estou lendo aquele livro lá, Cartas de Cristo, e praticamente todas as passagens, né, que ele relata no livro, né, a questão do mental, ela é presente em todos os instantes, né? Ele fala, né, da consciência do Pai Criador, como ele é inteligente e amoroso, mas ele só faz esse trabalho a partir da constituição mental do ser. Se o ser não acredita, se ele bloqueia aquilo, ele não vai conseguir se manifestar a inteligência e a amorosidade do Pai Criador do Universo, que é uma outra forma de dizer que a nossa constituição mental é o que joga a vibração da matéria e concretiza ela a nível material na nossa frente. E ele tenta passar isso para os discípulos dele, né? Então a gente tem que ter a, a estrutura tem que se exercitar, né? Porque é bem difícil, de não duvidar, de acreditar que que aquilo já nos pertence, só não encontramos ainda, né? Em termos de prosperidade, e as coisas começam a fluir. Eu, pelo menos, tenho percebido bastante isso. Tipo, quando você já se permite a mudar um pouquinho dessa chavinha mental, as coisas começam a girar. Quando você intenciona a energia monetária do dinheiro que chega até você e sai até você de uma forma mais consciente, as coisas começam a circular realmente, e começa a chegar a prosperidade não só em forma de dinheiro, mas em forma de matéria. Aquilo que você precisa vem chegando, e aquilo que você não precisa mais, sabe que o outro precisa, você solta para ele. Então, além de você ter uma mente próspera, você começa a trabalhar também a questão do desapego. O desapego, ele anda lado a lado com a prosperidade, porque quando você apega-se a muita coisa, você retém a energia, né? Acumula muita coisa e vai gerar falta em algum outro lugar. Então, a energia da prosperidade, né? Ela é o equilíbrio. E eu tenho percebido muito isso. Eu e minha mãe, a gente é diferente, né? Ela tem uma constituição mental lá no brechó e eu tenho outra. A gente trabalha de uma forma diferente. Eu não vou aqui, tipo, falar o que é em detalhes, mas ela faz de um jeito que, vamos supor, concentra mais. E eu, em outro lado, eu vou equilibrar isso soltando mais. Quando eu me permito concentrar mais igual a ela, eu percebo que vem outra pessoa de fora e equilibra isso, e tira da gente. E aí isso eu comecei a perceber fortemente, nos detalhes, assim, e aí eu comecei a soltar bastante coisa. Ela segura, eu vou soltando. Sem ela saber, porque ela não gosta. Posso Oi, pode falar, cara. também fazendo um comentário, aproveitando, e eu tenho percebido, né, que a mente próspera não é somente o racional, ele está muito ligado com o coração, inclusive ao mistério de Oxum. Uhum.
O sentimento próspero, de aquilo que o Odinho até falou, né? De soltar, de agir com o coração, nossa, eu vejo que faz toda a diferença para que essa prosperidade, essa energia da prosperidade venha até você te encontrar. Porque ela está aqui, simplesmente aqui, né? Exatamente. Então, agora, aproveitando esse gancho, né, que você falou, de Oxum, se a gente for pensar prosperidade, Exu do ouro, ouro é um minério, então, logo está dentro dos mistérios de Oxum, que é o trono mineral. Qual é o trono mineral? É o trono do amor. Então, é dentro do amor divino é que a gente encontra a prosperidade. Não é na mesquinharia, não é segurando as coisas só para você que você vai encontrar essa prosperidade. Não é porque a pessoa é rica, milionária, bilionária, que ela é próspera. Muito pelo contrário. O que a gente mais vê é pessoa que tem muito dinheiro com problemas emocionais, com problemas psicológicos, com problemas espirituais também. Porque quanto mais matéria, quanto mais dinheiro, quanto mais facilidade material, mais se esquece do lado espiritual. A gente nunca vê pessoas que vêm na gira, Preto Velho, eu vim aqui só para agradecer, porque minha vida está maravilhosa. Não vem, não vem. As pessoas só procuram uma igreja, um pastor, o que for, uma casa de umbanda, um terreiro, quando está doendo. Porque ela quer procurar ajuda. Então, quando está tudo bem, está todo mundo lá, principalmente se eu tenho meu carro, tenho minha casa, tenho comida, farta, eu não vou pensar em coisas espirituais. Eu vou continuar fazendo o que eu sempre fazendo. Né? Quantas pessoas que a gente viu que teve sucesso, tinha muito dinheiro e se suicidou? Né? Então, tem muito disso. Cantores famosos se suicidando, morrendo de overdose. Por quê? Ele vai buscar aquilo que falta na droga. Né? Então, é bem complexo. Então, se a gente for olhar a prosperidade, ela não está só no lado material. Existe a prosperidade quando você tem saúde, quando você consegue ter um trabalho onde se você for olhar quantas pessoas não têm o que nós temos, você já é próspero. Então, no mistério de Oxum, o fator dela é agregador. Então, quanto mais coisas ou emoções, sentimentos eu agrego, quanto mais amor eu agrego, mais próspero eu sou. Porque se eu tiver muito amor, eu vou vibrar lá em cima. Se eu estou vibrando lá em cima, minha saúde vai estar bem, meu mental vai estar bem, minha parte espiritual vai estar bem. Então, eu vou querer compartilhar aquilo que eu tenho em excesso. Né? Como diz os memes, as brincadeiras. Uma mulher de unha feita não quer briga com ninguém. Né? É tipo isso. Se eu estou bem, eu não vou me estressar com bobeira. Eu relevo. Então, a gente começa a mudar uma visão do que a gente tinha antes. Porque a mídia, rede social, ela foca no consumismo. Então, você vai entender, eu preciso de dinheiro porque eu preciso comprar. O seu mental vai para isso. Então, você vai querer a bolsa que você viu, você vai querer a roupa que você viu lá, o tênis, o que for, o computador, o celular, porque aquele celular... E realmente, se você começar a olhar os recursos que tem um celular moderno, meu, só ele até faz ligação, né? Dentre a Tchê, eu quero uma lhama.
O quê? Uma lhama? É uma lhama. Lhama. Né? Então, a gente começa a ver e realmente dá aquela coceirinha. Nossa, que legal, né? Meu, entrar no aplicativo da Shopee, você fica olhando aquele monte de coisa lá, fala, meu, que legal, né? Você precisa de tudo. Você precisa de tudo. Até do suporte de pasta de dente, onde você enfia a escova e... É porque ela mexe na mente. Porque é normal quando a gente não... Porque é muito difícil a gente ser completamente satisfeito em todas as áreas. Então, o consumismo, eu comprar alguma coisa, ele tem aquele hormônio de satisfação, de prazer. Então, eu compro para suprir alguma coisa. Só que como não é aquilo que eu preciso, murcho de novo. É a mesma coisa do efeito da droga, é a mesma coisa do efeito do sexo, é a mesma coisa do efeito do vício, da comida. É a mesma coisa. Então, se eu não olhar... Eu acho que travou. Acho que não. Uma travada boa aí, cara. Foi. Eita, estava normal aqui. Parou aonde? Falando Dos sobre efeitos, né? Da da droga, comida. dos sentidos, né? Não, então, é isso que eu estava falando, não dei muita continuidade. Então, a gente olhar o que falta realmente. Qual é a necessidade que eu tenho? No relacionamento não deixa de ser diferente, porque se eu não... tem aquela fala, né? Ah, eu estou procurando a minha outra metade. Ah, eu estou procurando a tampa da minha panela. Meu, não vai ter, né? Porque você precisa estar completo. Você precisa transbordar aquilo que você é com a outra pessoa. Porque ela nunca, nunca vai suprir aquilo que falta em você. Então, dentro do olhar sistêmico, muitas vezes, quando você tem problema no relacionamento, tem problema de trabalho, de dinheiro, é aquilo que falta de pai e de mãe. Então, se eu tenho problemas de relacionamento, muitas vezes eu preciso olhar para minha mãe. O que está acontecendo de tomar a força da minha mãe? Então, eu não... muitas vezes, um exemplo. Uma mulher que tem problemas no relacionamento, muitas vezes ela busca o pai como referência. Vamos fazer o papel inverso. Ela tem uma admiração muito grande pelo pai, onde ela quer que o companheiro seja o próprio pai. Igual, ações, pensamentos, porque é aquela referência. Meu pai é o meu herói, então eu quero um companheiro que seja igual. Não vai chegar. Porque aí, dentro da psicanálise, o que está acontecendo? É a filha que busca pelo pai, porque em algum momento ela teve uma conexão, mas tinha uma mulher no meio, que era a mãe. Então, isso é uma visão de Freud, onde existe o complexo de Édipo, que pode ser tanto o menino com a mãe, a menina com o pai. Mas é na questão emocional, onde a menina procura pelo aquele primeiro homem e o menino procura por aquela primeira mulher que ele teve na vida dele. Ou o inverso, quando a história dos pais em casa foi muito conturbado, muita briga, muito casos de traição, separação do relacionamento, onde a menina também, ou o menino leva para a vida adulta, nos seus relacionamentos, de que o outro vai ser igual ao que ele viu em casa. Então, tem muito disso. Então,
tomar a força de pai e mãe, como é dito na constelação, é muito importante para você tomar a força de toda a sua ancestralidade e, a partir dali, você ser você mesmo. Ou seja, você tomar a posse da sua própria essência e você poder ser você mesmo, sem repetir programações de sistema, de cultura, de educação. Certo? Alguém quer complementar alguma coisa? No momento, nada. Deixa eu só pegar aqui uma... Então, a gente tem aqui o que ele fala. O todo cria na sua mente infinita inumeráveis universos que existem por íons de tempo. E, contudo, para o todo, a criação, o desenvolvimento, o declínio e a morte de 1 milhão de universos é como que o tempo do pestanejar de um olho. A mente infinita do todo é a matriz dos universos. Então, se a gente for olhar tudo, a gente muitas vezes fala, deixa que o universo traz de volta, joga para o universo. Se a gente for pensar dessa forma, a gente está limitando Deus também. Mas se a gente entender que isso é só uma forma de dizer, e não a forma literal, onde, por exemplo, para os católicos, Jesus é Deus. Então, quando ele fala de Deus e Jesus, para eles é a mesma coisa. Para eles é. Então, Deus veio aqui na Terra dar a sua vida por nós. Então, começa a ficar pequena a caixa. Você começa a limitar. Né? Então, aqui ele fala que ele é o criador de tudo, de todos os universos. Então, se a gente fala de multiversos, eu não sei se vocês viram, tem uma live do Paranormal onde uma menina fala, uma mestiça, ela fala de como foi apresentado para ela essas dimensões, que coincidiu não, é semelhante ao que a visão que a Tchemi teve no último ritual de Ayahuasca, onde foi mostrado para ela que todas as dimensões, ela está aqui, não são camadas, ela está aqui. Então, se a gente for pensar, tudo está aqui. O que vai diferenciar é a sintonia, a escala vibratória, densidade. Então, ela se espalha. Então, é como se fosse tudo aqui no mesmo plano, na lateral. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente entra na força, a gente consegue trafegar entre essas dimensões. Então, se a gente for pensar no Nagual, o que é o Nagual? O Nagual é lá onde está tudo vazio, onde eu posso criar tudo. Então, eu posso chegar no Nagual numa meditação. Se eu estou dentro da mente do Criador, eu estou no Nagual. Eu só preciso me conectar com isso. Como me conectar? Meditação. Ponto zero. Lembra que eu falei para vocês do ponto zero na meditação? Onde, quando você entra no ponto zero, você se conecta com a sua essência e a sua essência está conectada com o divino. Nesse momento, você é uno com o todo. Você consegue acessar tudo, porque você está no todo. Você está fazendo, você aumenta, nós já estamos no todo, porém você aumenta a sua percepção de que você é uno com ele. Eu tive uma experiência muito louca. Tudo começou nesse primeiro retiro lá no Rio de Janeiro, onde a gente foi fazer uma
a gente estava lá no retiro e a gente foi passear lá na cachoeira. Então, tinha umas quedas d'água e onde tinha uma pedra grande, onde represava a água. E não estava calor, estava um dia meio frio. E para quem me conhece sabe que muitas vezes eu tenho calafrio. É o calafrio que me botou no hospital quando eu fui internar CM, tá? Esse mesmo calafrio. Quando me dá esse calafrio é muito forte, muito forte. Eu preciso me cobrir, me aquecer e controlar minha mente. Eu preciso controlar minha mente, porque se a minha mente entrar na loucura de que o frio existe, tá? Tô passando mal, começou a tremer, aí já era. Então, por isso que eu falo do controle da mente. Então, nesse dia, tinha um monte de gente, estava todo mundo lá na cachoeira. Então, tinha uma escadinha e eu fui. Eu fui lá para a cachoeira, que eu gosto, mas estava gelado, muito gelado, água de cachoeira, água de geladeira, né? Eu entrei lá e nesse momento começou a me dar esse calafrio. Nesse momento eu comecei a ter esse calafrio. Só que ao invés de sair e me cobrir, eu entrei na água. Eu entrei na água e comecei a respirar. Aí eu fiz esse exercício da respiração. Respirar, desfoco do frio, desfoco do calafrio, onde eu começo a respirar e entro naquele nada, entro naquela neutralidade. Foi muito rápido, mas foi assim, frações de segundo, onde deu uma ideia do que é estar uno com o todo. Porque eu senti parte da água, onde a minha temperatura parecia ser a mesma da água, eu era a própria água, então não tinha frio. Não tinha frio, não tinha quebra de contato, porque era uma coisa só. Só que foi muito rápido. Foi muito rápido. Contando assim, parece que demorou, mas foi muito rápido. Então, lá, nesse retiro, eu tive várias, assim, essas experiências de uno com todo, receber uma mensagem de Deus, naquela dinâmica do Japamala, sou luz, amor e consciência, sou luz, amor e consciência. Eu tive um estalo parece que e voltou. Como se, entendi. Aí depois vem a consciência de novo, ixi, mas o que era mesmo? Tipo uma iluminação e de repente uma brechinha, né? Ó, é isso, ó. Aí você vai, o que era mesmo? Mas aquela alegria fica. Mas é uma coisa, e dentro quando a gente tem as experiências com a ayahuasca, é esse descortinar. É você entender que tudo está aqui. Se eu crio com a minha mente, por que eu vou ficar criando coisas negativas? Por que eu vou fazer parte da multidão que está criando coisa negativa? Tudo são escolhas. Então, eu tenho a oportunidade de escolher o que eu quero manifestar na minha vida. Então, é sobre isso. É engraçado que foi bem a calhar, parece que é sempre sincrônico. Aquilo que a gente estuda, normalmente é aquilo que vem para a gira, vem na constelação, alguma coisa assim. E como a gente vai ter esse ritual de Exu do Ouro, tá bem, calha bastante com a questão de prosperidade, porque é mental. Onde ele fala que, se a gente for... Eu tinha perdido uma linha onde eu ia comentar da física quântica, do Hélio Couto, do site do Hélio Couto, onde ele fala que tudo isso aqui é criação mental. Então, várias linhas de estudo cruza com o hermetismo, com a física quântica. Então, para entender, quanto mais informação, mais conhecimento você vai ter, é aquilo que eu falei, mais pecinhas do seu quebra-cabeça você vai ter. Então, se você estudar Umbanda, se você estudar o hermetismo, se você estudar física quântica, se você estudar o Ho'oponopono, como ele funciona, se você estudar o EFT, são técnicas, né? Não sei se vocês já viram aquele que fica batendo, né? Vai falando, fazendo frases,
vai, bate, bate, bate. E você vai liberando alguns pontos, né? Vai liberando energia. Falando, falando. Então, são coisas que funcionam. São coisas que eu já testei e funciona. Funciona bastante, funciona bem. Pode falar, Jim. Você estava falando dessa questão das realidades, como que é? Multiverso? Dos multiversos, da realidade que está aqui, né? Do lado, como era mesmo que você falou? Ela está aqui tá tudo no mesmo lugar, só que na horizontal, não na vertical. Não é em camadas para cima, é em camadas assim na lateral. Tipo assim, o princípio da correspondência, pelo menos eu consegui enxergar uma questão assim, né? Aqui na Terra, nós humanos cocriamos aquilo que nosso modelo mental reproduz, né? Tem, Aham. tem gente que tem uma mentalidade mais próspera, outros têm uma mentalidade mais otimista, e aí vai criando a realidade em torno daquele indivíduo. E então, pode-se dizer que, numa escala mais coletiva, aqui na Terra, por exemplo, cocriamos, com o resultado da somatória do consciente coletivo, do inconsciente coletivo, né? Essa realidade. E aí as outras camadas que estão do nosso lado são realidades diferentes de acordo com a somatória das energias que co-criam aquela realidade. Tudo Tipo, é uma cocriação da imaginação, do acreditar do que é. Então, se a gente acredita que existe uma dimensão onde tem lá os trevosos, como tem muita gente que acredita que tem o diabo, então realmente vai ter um lugar onde vai ter o diabo lá. Então, quanto mais eu acredito nisso, e se eu começar a vibrar para baixo, é lá que eu vou. Então, por isso a programação mental. Então, o sistema faz com que você fique limitado. Você fique somente voltado ao consumismo, acreditando na doença, no remédio que vai te ajudar a se manter vivo e assim diante. Então, quanto mais eu desperto e entendo essa cocriação, essa possibilidade de cocriação, maior vamos dizer, maior seria o meu poder de cocriação, porque eu não fico, são caixinhas, né? Quem acredita que dentro da programação neurolinguística, a gente chama de mapa mental. Então, quanto mais informação e mais abstrata for esse meu mapa mental, mais eu amplio as possibilidades. E quanto menos eu tenho de informação, ela é pequenininha. Se restringe, né? Se restringe naquilo. Então, se eu estou voltado só para o mundo material, sem caminhar numa parte espiritual mais ampla, assim, onde eu entenda o espírito, a alma, a essência, eu entenda a reencarnação, karma, dharma, onde eu não fique só na Umbanda, mas eu entenda um pouco do hinduísmo, do budismo, do catolicismo, da parte do judaísmo. Eu começo a pegar frações de conhecimento para jogar nesse mapa mental. Então, ela começa a ficar abstrata, não fica fechado. Então, quando vem um entendimento, eu consigo ampliar dentro desse mapa mental. Eu não fico acreditando só no Deus que é Cristo. Eu entendo que Deus é tudo, é todos, somos todos parte dele. Então, qual é a limitação de realização dele? Não existe. tipo, isso é uma coisa que eu concordo mesmo. A questão da transição planetária, por exemplo, partindo do princípio, né, hermético, que diz que nós estamos na mente do todo, né, que o todo é mental, e isso a gente pode enxergar através da correspondência, né, que a gente cocria a partir dos nossos pensamentos. A gente poderia dizer também que a partir da nossa vivência aqui, tanto as emoções quanto a vivência com a matéria, o equilíbrio, como a gente lida com a matéria,
vai criando um acúmulo de experiências para a gente poder transcender a mente, tipo, e, consequentemente, transcender o planeta a nível mental, sei lá. Porque partindo desse princípio que o todo é mente, a transição planetária seria mais para essa linha da mente, não só com essa linha da mente, né? Mas porque como a mente é um mecanismo que manipula matérias, vamos assim dizer, então a gente poderia partir do princípio que a transição planetária, o ponto final dela é a mente. Tipo, é uma reflexão, né? Obviamente que eu não sei se isso... Não, sim, eu acredito que seja mais ou menos isso. Porque se a gente vai olhar o planeta Terra como a 3D, onde a gente está indo para a quinta dimensão, onde a quarta dimensão é o sentir e a quinta dimensão é a consciência. Então, a partir do momento que eu tenho uma consciência, eu trafego por vários lugares. Eu não preciso da matéria. Tem um estudo do Laércio Fonseca, onde ele fala que o planeta Terra é um planeta de experiência, é um planeta laboratório. E a gente, se vocês forem ler sobre o assunto no Espiritismo, do Chico Xavier, onde ele fala da data limite, onde tem essa questão também de período de expiação e provas, né, onde existe essa transição de momento. Então, você vai ver que, e também dentro do Espiritismo eu ouvi bastante sobre isso, onde é dito que espíritos que encarnam na Terra têm uma possibilidade, uma oportunidade de experiências fora do comum. No livro do Rubens também é dito isso, onde até mesmo os orixás intermediários que nunca encarnaram, que consegue essa oportunidade de encarnar na Terra, ao mesmo tempo que existe uma oportunidade de evolução absurda, porque só aqui a gente tem essas experiências, mas também tem as tentações. Do mesmo ponto que eu posso me elevar, eu também posso cair e ficar preso aqui, que é o que acontece com a maioria. Eu fico preso no mundo dos prazeres, porque aqui é muito matéria. O prazer é palpável. Se a gente for olhar o filme Matrix, ele fala exatamente sobre isso. Foi? Então, peraí, deixa eu só fechar aqui. Então, se a gente for ver, tem aquele cara lá que ele era da turma lá do Neo, onde ele traiu essa turma porque ele sabia que era ilusório, mas ele queria sentir o prazer de novo de estar no restaurante, comer uma carne, beber um vinho. Ele queria aquele prazer, mas ele sabia que era ilusório. Então, quantas pessoas ainda não estão presas nesse prazer material? Então, eu fico presa no consumismo, fico preso nos prazeres da carne. E o despertar é entender que isso aqui é transitório. Aí a gente cai num outro ponto de falar sobre a morte. A morte não existe. É uma troca de dimensão. Então, quando a gente fala nessa questão também das dimensões, tem também que a gente precisa entrar, aí entraria um pouco mais profundo, que é na parte da teologia da Gênese. Eu quero fazer essa aula presencial com todo mundo, porque eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Onde tem as mônadas. Então, a gente tem a origem de tudo, tem a nossa origem. Então, quem garante que a minha mônada, que eu sou um ser humano? Ninguém garante. Agora que a gente tem o conhecimento de que tem infinitos planetas, eu posso ser de Órion, posso ser de Astúrios, de não sei o quê, entende? Então, essa questão de sair da matéria e não precisar reencarnar não é porque teve uma elevação espiritual, mas não, eu consegui trafegar para a quinta dimensão, ou seja, eu entendi que isso aqui é ilusório.
Então, eu não preciso voltar mais aqui, porque eu não tenho apego nem às pessoas, nem à família, nem à minha casa, nem ao meu cachorro, nem a nada que fica aqui para continuar essa experiência. Porque eu tenho uma outra família em vários outros lugares. Então, isso seria essa transição de eras, transição de dimensão aqui dentro da Terra. O Luna queria falar um negócio, vem aqui. É que ele vai falar. O que eu queria falar é com relação a toda essa condição que... Tá certo. Puxa. Estão ouvindo? Sim. Tá? Tá aqui só a respeito do que a Cláudia tinha comentado aí um pouco antes, sobre Feynman, né? E como ele age nas nossas mentes, e a gente nem percebe isso, né? São duas condições aqui que eu vou falar. Uma são os comerciais, onde você tem lá, por exemplo, os comerciais sensuais, onde te estimulam de forma erotizada, né, a você a consumir. E ao mesmo tempo, e na contrapartida, você tem a religião que condena o erotismo, né, dizendo até que somos originários de um pecado original, ou seja, banindo totalmente o sexo aí. Então, são coisas que não se, não se consegue explicar. Aí deixa o cidadão confuso, porque ao mesmo tempo que ele é estimulado, ele é podado. Então, tem um sistema político do sistema que envolve até a religião em tudo isso, e a gente fica preso nisso, não conseguindo dar um passo à frente e perceber realmente o que é, né? Então, outra coisa que também tem nos comerciais são as mensagens subliminares que a gente não enxerga, não vê, não escuta, mas o nosso subconsciente capta tudo. E ele grava aquilo como mensagens negativas no nosso processo, né? Então, e mais uma forma de a gente ficar preso dentro de um consumismo e dentro de um sistema. A gente não consegue sair ficando preso dentro de uma caixa. Então, quando a gente se desperta, ou se desperta, ou percebe que tem algo a mais, tem uma caixa maior que eu posso ir para ela, né? E até eu descobrir que tem outra caixa, eu já pôs caixa em caixa, né? Já é um passo. Mas muitos vão querer que a gente não saia dessa caixa, né? Então a gente vai ficar preso. Então, muitas vezes a sociedade, seus amigos, seus colegas de trabalho vão começar a te xingar, vão pensar que você está ficando louco, inclusive o pessoal da sua família, fazendo com que você volte, né, para a caverna de Platão. Só isso. É isso mesmo. É aquilo que a gente estava falando da mídia, né? Tanto é que... Então, tem aquela coisa que o... Hã? Não, que escrever aqui, Mestre Luna. O Hélio Couto também fala também sobre a questão da televisão. Então, é só fazer um teste. Testa o quanto você está viciado dentro o quanto você está viciado no sistema. Fica um tempo sem rede social, sem propaganda, sem mídia, sem televisão. Aí vocês começam a perceber o quanto você está dependente dessas coisas. Então é bem simples de entender em qual ponto nós estamos, né? Então eu acredito que seja essa parte do... Deixa eu
só ver uma parte aqui do livro. Então, inclusive aqui nesse capítulo ele até fala: a morte não é real, ainda mesmo no sentido relativo. Ela é simplesmente o nascimento a uma nova vida. E continuareis a ir sempre de planos elevados de vida a outros mais elevados, por íons e íons de tempo. O universo é vossa habitação, estudareis os seus mais distantes acessos antes do fim do tempo. Resides na mente infinita do todo, e as vossas potencialidades e oportunidades são infinitas, mas somente no tempo e no espaço. E no fim do grande ciclo de íons, o todo recolherá em si todas as suas criações, porém, vós continuareis alegremente a vossa jornada, porque então querereis preparar-vos para conhecer a verdade total da existência e unidade com o todo. Íons é uma... Está escrito aqui. Nomenclatura do tempo. É uma palavra que eles utilizam para o tempo. É diferente do íons da química, do átomo. Quantidade, né? Não tem uma definição, ele é muito longo. Então, eles chamam de íons de tempo. Íons de tempo. Então, aqui ele fala, quando a gente começa a perceber que tudo isso são experiências para a gente acumular consciência, a gente acaba voltando para a nossa mônada original. Né? De onde nós partimos, a gente volta para lá. E depois, de repente, dentro dessa mônada, a gente sai de novo para uma nova caminhada de experiência. Pode falar, Di. Eu tinha visto já, né, a aula, né, da professora Lucilena Galvão, e ela fala lá de uma frase lá, que está no livro, inclusive, né, que é: dentro da mente pai e mãe, o filho mortal está na sua morada. Não há nenhum órfão de pai e mãe dentro do universo. Ela fala isso, né? Aí, tipo, eu escrevi uma coisa assim para tentar entender melhor isso, e aí, tipo, saiu meio que isso. Somos crianças eternas buscando acalento de pai e mãe. O todo, através de suas leis universais, acalenta e ensina como um pai. E a matéria, junto com as forças da natureza, nos acolhe em sua casa como uma mãe acolhe o filho. Então, essa questão que você falou, esse movimento natural de pulsar, né, de recolher para de volta da casa, para de volta do né, do uno, tipo, meio que tira toda a tensão, assim, da nossa realidade, tipo, traz uma sensação de, não é conforto, mas traz uma segurança muito grande, tipo, que não é uma coisa de outro mundo, basta a gente se esforçar para buscar esse equilíbrio, né, do espírito, esse equilíbrio da matéria, e se equilibrar e voltar para lá, tipo, sei lá. Eu li umas 3 vezes essa frase, tipo, só depois lá no trem que eu consegui refletir sobre aquilo, sabe? Mas é bem isso mesmo. Depois que a gente passa toda a experiência, se a gente olhar para tudo isso que a gente tem como experiência, sem apego a nada, mas vivendo a caminhada, a gente começa a perceber que tudo fica mais leve. O trabalho fica leve, o trânsito fica leve, as reclamações das pessoas até ficam leves. Porque você percebe, você consegue olhar e perceber que cada um está tendo uma experiência ali. E se aquela pessoa está negativa, é a experiência dela. É o momento evolutivo dela. Né? Não tem o que criticar ou julgar. Pode falar, Dinho. Tipo, hoje até aconteceu uma coisa, assim, eu tava voltando para casa, aí tinha 3 rapazes dentro de um carro estacionado assim, eles estavam todos bebendo cerveja. Aí um deles jogou a latinha no chão, assim, eu tava passando.
Aí, tipo, nossa, olhei aquilo, me deu uma vibração assim, eu falei, não, calma, se controla. Mas aí eu fui num impulso, peguei a latinha, e aí, tipo, peguei e saí fora. Mas aí eu só ouvi alguém falando, era eles, né? Eles falando, ô, irmão, não sei o quê. Aí eu olhei pra trás assim, falei, tem mais aqui. Tipo, eles pensaram que eu queria pegar a latinha pra vender. Em nenhum momento eles pensaram, tipo, não, vou jogar no chão mesmo, é normal. Aí eu respondi pra ele, não, irmão, vou jogar lá no lixo. Aí ele falou, tá. Tipo, aí depois eu fiquei refletindo sobre aquilo. Falei, meu, foi tão natural para ele jogar no lixo aqui, jogar no chão aquilo, tipo, ele não teve nenhuma reflexão do, da atitude que ele estava tendo. Aí eu falei, nossa, eu acho que é sobre isso, né? Tipo, você entender o estado de consciência do próximo. Ele não tá fazendo isso porque ele é uma pessoa ruim, é porque é o que ele tem, a realidade dele é aquilo. Exatamente. Depois aumentar mais ainda a realidade, que você vai pegar aquela coisa e jogar no lixo para jogar na reciclagem. Oi? Ele falou assim, vai aumentar mais essa consciência quando você pegar essa latinha e jogar na reciclagem e não no lixo. Ah, sim. Eu joguei onde que eu podia. Era melhor do que no chão ali, para não ir pro rio, né? Era o que eu podia fazer no momento ali. Mas isso realmente começou é tipo uma semente, né? De repente aquilo, pelo exemplo, ele pode começar a ter uma mudança de comportamento. Ele vai parar de jogar no lixo, ou de jogar no chão, aí vai começar a jogar no lixo, aí de repente vai começar a ter essa consciência de separar o lixo. Como o Luna me trouxe isso para minha vida, tipo, então acho que o exemplo ele é muito poderoso, né? Tanto para o mal quanto para o bem, né? Pode falar, Felipe. Igual o Dinho finalizou agora, né, na questão do exemplo, né? O Luna foi um grande exemplo para mim, né? Porque eu jogava na rua e quando eu jogava no lixo, misturava tudo, né? Hoje, para mim, é impossível jogar alguma coisa na rua, tanto dirigindo ou andando, né? Eu acabo pondo no bolso e eu até levo para o estúdio agora e jogo lá na reciclagem, né? Isso é bem legal, a gente começa a perceber essa diferença. Exatamente. É a consciência, né? Isso importante também não. a gente ter Oi? alguém. O importante também é a gente ter alguém como exemplo, né? Exatamente. É exatamente isso. É assim também com os nossos filhos. Mais vale o exemplo que nós estamos dando do que o que você fala, do que sai da sua boca. Então, é isso mesmo. E o exemplo que a gente dá, por exemplo, para as nossas crianças, né? Reciclagem, não joga no lixo, joga na reciclagem, joga na compostagem. Então, ela sabe que tudo aquele que seria lixo, ela volta para a natureza. A gente está devolvendo o que a gente utiliza beneficiado para a natureza. Então, isso também é um ponto que a gente quer implantar aqui no Espaço Ser Amor. Faz parte do projeto. Ter essas conscientizações de quem chega aqui da reciclagem, da compostagem, do tanque biodigestível. Depois, a intenção é colocar a placa solar, a intenção é usar a própria água, que é potável, porque tem uma nascente, porque a gente trata o solo, então ela não degrada a água. É a gente ter a nossa própria horta, onde a gente vai cuidar da horta, onde a gente vai consumir a horta e a gente vai compartilhar os frutos dessa horta, das árvores, porque o período que a gente começou a fazer isso em casa, lá na vila, a gente não dava, era 2 telhas só de coisas. Não dá conta, não dá conta. A gente começava a dar para um monte de gente, porque alface todo dia tinha. Então é muita coisa. Então, se a gente começar a plantar as nossas ervas, começar a plantar alface, tomate, começar a cuidar do espaço,
A gente tem vários pés de fruta que a gente está colocando aqui. Então, você percebe que é prosperidade. Então, se a gente for olhar, não tem falta de alimento. Existe uma má administração e um interesse de poder. Ninguém morre de fome. Então, a gente tem aqui também o jagube, que é o cipó da ayahuasca, e a chacrona, que é a folha. Então, lá fora, lá na Amazônia, que é mais forte isso, esse cultivo. Mas a gente tem aqui também. Então, há uma grande tendência de que isso seja uma tendência lá na frente de ser uma fonte de renda também. Então, o que nós fizemos? Utilizamos o bambu para fechar o salão. Então, utilizamos o mínimo de cimento e utilizamos a própria estrutura. A natureza deu aqui, então a gente utilizou. Então, também é pensar na prosperidade em tudo. Em tudo. Então, temos o projeto também do domo, de construir o domo com bambu. Para quem não sabe, o bambu ele é o resgate de carbono do bambu. Fala aqui. O bambu é um dos principais, se não o maior, responsável por resgate de CO2 do ambiente. Então, quando ele cresce muito rápido, em menos de 2 anos, né, e quando eu colho, eu já dou condições de novas plantas estarem crescendo, resgatando mais CO2 do ambiente, deixando o ambiente mais puro. Sustentabilidade. É a gente pensar na sustentabilidade de tudo, né? Então, é voltar a uma condição natural, onde a natureza cria seu próprio ciclo, a gente entendendo o ciclo da natureza, e a gente entra nesse ciclo natural. Então, a gente começa a ter uma mentalidade mais orgânica, onde a gente faz, consome dentro do que é orgânico, não mais naquela compulsividade. Então, a gente sai fora dessa matriz, sai fora do sistema, para a gente poder entender o que é, com a natureza, o que é natural. Todo esse ciclo natural. A gente começa a trabalhar dentro desse fluxo. Certo? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Perguntas, colocações? O próximo vai ser qual capítulo 6? Qual que é o nome? O paradoxo divino. Ah, esse é bom, hein? Paradoxo divino. Esse é bom. Então, vamos ler esse capítulo. Engraçado, né, que a gente tem bastante coisa para falar, são, acho que, 4 páginas, né? São 4 páginas de letras miudinhas aqui, mas tem coisas que a gente tem como se aprofundar. Quanto mais a gente fala sobre o assunto, mais clareia também o nosso dia a dia. A gente começa a perceber essas relações no nosso próprio dia a dia, na nossa rotina, né? Nos nossos hábitos. Certo? Certo. Jamie quer colocar alguma coisa? Carol está no carro. Regina. Só uma dúvida sobre amanhã. Você quer parar a gravação antes disso? Então, deixa eu parar a gravação e a gente fala de outra. Deixa eu iniciar a gravação.